professor Ataíde e hoje nós vamos estudar algarismo romano, uma breve introdução para a história. E como está aqui o questionamento? Para que estudar algarismo romano em história? Onde vou usar? Eu sou o professor Ataíde e este é o canal Prof. Ataíde. Aqui na rede que eu ministro aula para a EJA, tem uma disciplina chamada Natureza e Sociedade, que engloba ao mesmo tempo História e Geografia. E quando eu fico mais de 2 anos em uma só escola, eu sigo um ciclo, né? Eu determino conteúdos por ciclo. Semestre 1, semestre 2, semestre 3 e semestre 4. E quando completo esse ciclo, eu volto novamente para o semestre 1. Porque aí todos os alunos que passarem por mim, eles vão ver todos os meus conteúdos. Por exemplo, o aluno que se passar por mim, no primeiro ano que eu entrar, vai ver o semestre assuntos, ou conteúdo tanto faz, do semestre 1, do semestre 2, do semestre 3 e do semestre 4. O aluno que entrar e já me pegar no semestre 2, ele vai ver o assunto do semestre 2, do semestre 3, do semestre 4 e também o assunto que ele vai ver o assunto do semestre 1, porque aí eu começo um novo ciclo. Então, todos os alunos verão todos os assuntos, né? Isso se eu permanecer na mesma escola. Bom, então hoje eu vou trabalhar o algarismo romano. O algarismo romano é um assunto do semestre 1. E toda vez que eu abordo esse assunto em sala de aula, como professor de Natureza e Sociedade, professor de História, a primeira pergunta que os alunos falam é História ou é Matemática, né? Então, por isso que está aqui essa pergunta: para que estudar História? Para que estudar em História algarismos romanos? Onde vou usar? Em primeiro lugar, você vai usar nos séculos. É muito comum, às vezes, a gente pedir a leitura para o aluno, e o aluno está lendo lá o livro de História, e aí lá vem: o Brasil foi descoberto no século XV. E lá está em algarismo romano. Mas o aluno que não sabe, ele vai: o Brasil foi descoberto no século XV. Tá vendo? Já estragou a leitura, né? Então ele tem que saber o que significa os algarismos romanos. Também, quando você estuda papas, estuda rei. Então vamos lá, pessoal. Então o algarismo romano, com apenas 7 letrinhas, nós podemos representar qualquer número, qualquer numeral. Nós temos aqui a letra I, que equivale ao número 1. Nós temos aqui a letra B, que equivale ao número 5. Nós temos aqui a letra X, que equivale ao número 10. Nós temos aqui a letra L, que equivale ao número 50. Nós temos aqui a letra C, que equivale ao número 100. A letra D, número 500. E a letra M, número 1000. Então, com apenas essas 7 letras, usando regras e algumas combinações, podemos representar qualquer número, pessoal. Qualquer número. Mas aqui, o que importa para nós aqui em História é representar os séculos. Primeiramente, né? Mas nós temos que também saber mais, né? Se nós estamos no século XXI, então aqui nós vamos
representar aqui do século I ao século XXI. O século I, você pode perceber que já está aqui, né? Então, como que é representado o século I? Século I. Você tem que dizer valendo 1. O século II. Presta atenção. As letras I, X, C e M, ela pode repetir até 3 vezes. Só essas letras, A, V, A, L e A, D, ela não pode se repetir. Então, se o século I é representado por um I, e a letra I pode se repetir até 3 vezes, então o século II você já sabe, né? O século II é representado por 2I. Século III, representado por 3I. E agora, pessoal? Você falou que não pode, só pode ser representado até 3 vezes o I. Como que eu faço o 4 agora? Qual é a próxima letra que vem, pessoal? A letra V. E como nós vamos fazer para usar o V e representar o 4? O V vale 5, não é? Então, se você pegar 5 menos 1, vai dar quanto? Vai dar 4. Então, para representar uma subtração mais romana, você coloca a letra de menor valor, deixa eu ver, à direita, né? E a letra de maior valor à esquerda. Então, aqui você deduz uma subtração. 5 menos 1 igual a 4. Então, aqui é o século IV. Então, e agora o século V? Tá fácil, né? Século V. Agora, o século VI. Vamos usar o raciocínio, ó. Aqui é 5, não é? Para 6, vai faltar 1, né? Então, o século VI. Você vai fazer o seguinte. Você vai usar o 5 e vai adicionar a letra I. 5 mais 1, 6. Século VI. O século VII. Você vai continuar esse raciocínio. O V e 2I. Século VIII. O V e 3I. E agora, o século IX? Você usa o mesmo raciocínio, o V. Raciocínio aí que você tenta fazer. Paulo Vitor tenta fazer antes de eu explicar. Qual é a próxima letra que vem? A letra X, correto? Como que eu representarei 9 usando a letra X? Se 10 e X vale 10, então vai ser 10 menos 1, né? Então, o século IX vai ser representado da seguinte maneira. Século IX, o I e o X, né? O I à esquerda e o X à direita. Então, ele representa o século IX. Século X, não tem segredo. E agora você vem com o raciocínio. Século XI, X mais 1. Século II, 12, X mais 2. Século XIII, X adiciona 3I. Século XIV, pessoal. O 14, vamos modificar. 14 é 10 mais 4, né? Quem representa o 10? Não é o X? Século. Então o X representa o 10. Agora nós sabemos como que representa o 4. Não é o I e o B. Então vai adicionando na frente I e B. Século XIV. Século XV, o mesmo raciocínio. O X representa o 10, mais o 5 que representa. Mas o V representa 5, século XV. Século XVI, o X representa 10, o V representa 5 e o I representa 1. Século XVI. Século XVII, o X representa 10, o V representa 5 e 2I representa 2. Século XVII. Século XVIII, o V, o X e 3I. Século XVIII. E agora? Século XIX, pessoal. Não posso repetir o I mais de 3 vezes, né? Até o século XVIII eu repeti 3 vezes. Como eu vou fazer o século XIX? Ó, o X que representa 10, mais o 9, como representa 9, e X então é século XIX. X e X. Século XX. Ah, isso é fácil. 2X. Século XXI. Já está aqui, pessoal. X, X, 1. Nós estamos no século XXI, né? Então, todos os séculos é representado desse jeito. Então, agora, quando você estiver lendo um livro de história, você não vai falar mais, século X e Y. Século... A Revolução Industrial aconteceu quando, pessoal? No século X, V e I. Não, no século XVIII, tá bom? Então, é isso aí. A aula de hoje, né? Uma próxima aula a gente vai se aprofundar mais, assim, com viés mais para a matemática. Mas hoje, para a história, é isso aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijo, um abraço no coração de todos.